Sejam muito bem-vindas ao nosso primeiro vídeo aqui do canal. Esse é o meu presente para vocês, o meu presente de final de ano, o meu presente de agradecimento por vocês terem estado comigo durante essa jornada de um ano, pouco mais de um ano, né? Algumas chegaram desde o comecinho, outras estão chegando agora. Mas eu queria dizer que esse trabalho aqui é para vocês, é todo feito para vocês. E o meu objetivo aqui é ajudar a cada uma a se reconstruir, para que vocês consigam restaurar as suas casas, restaurar as suas famílias. E isso só é possível através da instalação da mulher naquele que é o seu lugar, na sua missão primeira dentro da tua casa. E a gente vai conversar sobre isso hoje. Mulher, aquela que dá vida ao lar. Na verdade, eu fui gravar uma aula bônus no curso de uma amiga querida e Deus falou muito forte comigo que aquele conteúdo daquela aula não podia ficar restrito, privado a um grupo específico de mulheres. Ele tinha que estar aqui para vocês. Então a gente está inaugurando esse canal hoje com esse vídeo em especial. Para mim tem um significado muito importante, porque mais uma vez eu estou dando sim a Nosso Senhor e estou aqui com o coração completamente aberto para vocês, para a gente conversar de um assunto urgente e extremamente importante, porque as famílias estão se perdendo, porque as mulheres estão desordenadas e as mulheres não sabem o seu lugar. E eu falo isso para vocês porque eu também estou nesse processo. Eu também não sabia o meu lugar. Eu também estava completamente desordenada. Mas Deus me mostrou um caminho. Deus me mostrou um caminho através de outras pessoas. Então hoje é o meu papel, sim, mostrar esse caminho para vocês, esse caminho que eu mesma trilhei. Porque marido e esposa estão completamente desconectados, as crianças estão se perdendo e as famílias estão sendo desfeitas, morando embaixo do mesmo teto. Isso porque nós mulheres, a gente está dividida basicamente em dois extremos. O primeiro extremo é aquele que pensa que ser dona de casa é um troféu de virtude. E o outro extremo é aquela mulher que pensa que a independência financeira e profissional é um troféu de poder, é um troféu de sucesso. E acreditem em mim, há muita desordem, muita confusão nesses dois extremos. Vamos voltar aqui lá no começo. O mundo se perdeu e abriu espaço para o pecado pelas mãos de uma mulher. Mas a salvação também entrou no mundo pelo sim de uma outra mulher. E esse é o tamanho da nossa responsabilidade. Elevar ou afundar. Gerar vida ou acabar com ela dentro da nossa casa. A mulher é por princípio o tabernáculo da vida. A gente foi feita para gerar vida. E quando a gente abre mão disso para viver em função dos nossos próprios gostos, viver em função de uma vida egoísta, viver em função do nosso próprio sucesso, as consequências são desastrosas. E aqui vale para os dois grupos que eu falei agora, esses dois extremos. Quando a gente olha para Eva e para Maria, a gente vê até onde vai a potência da mulher quando ela age no egoísmo só para si mesma e quando ela age no amor. Então, tem dois pontos importantes que a gente tem que tratar aqui hoje. O primeiro deles é o que é ser dona de casa? Você tem ideia? Qual o papel da mulher dentro da família? E o segundo ponto importante é eu só consigo oferecer aquilo que eu tenho. Por isso que a gente começou a falar sobre restauração de mulheres, reconstrução de mulheres. Para cuidar, eu preciso estar cuidada. Percebe? A mulher, ela tem que se restaurar para conseguir reconstruir a sua família. E a gente vai conversar aqui hoje sobre esses dois pontos. Então, a primeira reflexão que eu quero trazer para vocês é exatamente esse primeiro ponto. O que é ser dona de casa? Vocês já pararam para pensar verdadeiramente sobre isso? Vocês já pararam para pensar assim, o que vem à cabeça quando vocês falam dona de casa? O que a sociedade fala com a gente sobre ser dona de casa? O que vem no imaginário de vocês sobre o que é ser dona de casa? Porque a nossa geração cresceu com a imagem de que dona de casa é aquela que não trabalha fora, é aquela que vive em função do marido e dos filhos, é aquela do avental todo sujo de ovo, que vive com cara de cansada, descabelada, sofrida, dependente daquele marido infiel que trata ela mal, que faz o que quer, sai e volta a hora que quer e não dá satisfação. Fala se não é essa imagem que vem na sua cabeça quando você pensa em dona de casa. Hoje a gente ainda tem grandes mulheres na internet que estão desconstruindo um pouco essa imagem, mas ela ainda é muito forte dentro da gente. A gente ainda tem essa imagem muito forte de que a dona da casa é a empregada da casa. E por mais que você diga que não, graças a essas mulheres que estão desconstruindo esse imaginário deletério da gente, é isso que vem à cabeça. Por isso que a gente vive tão em conflito quando a gente está em casa. Por isso que a gente tem tanta dificuldade de se instalar e de cuidar da nossa casa. E você pode ter certeza que as consequências desse imaginário deturpado estão sim
dentro da casa de cada uma que está aqui vendo essa aula hoje, independente se você trabalha fora ou não. Porque eu vejo desordem e vejo insatisfação dos dois lados. Cuidar da casa virou um fardo para a mulher, porque a gente tem no nosso imaginário essa imagem completamente deturpada de qual é a missão da mulher dentro de casa. De um lado, então, a gente tem mulheres que estão em casa em tempo integral, tentando ali retomar esse senso do cuidado do lar, mas estão batendo cabeça, perdidas, sem paciência com as crianças, sem saber como ordenar a sua família, se sentindo até mesmo sufocadas, irritadas dentro das suas próprias casas, se sentindo inclusive diminuídas por estar em casa. E do outro lado a gente tem mulheres que só veem sucesso no lado profissional, que se elas não estiverem fora de casa ganhando o mundo, elas não têm valor. Mulheres que ainda pensam que ter filho é um peso, que elas vão ser privadas da sua liberdade, que assumir a sua casa é sobrecarga de trabalho, e também vivem infelizes, porque não se completam com o lado profissional, com essa vida rasa e superficial. Então a gente tem que começar ordenando o que é ser dona de casa. A gente tem que começar a se situar para a gente conseguir reconhecer e retomar o nosso lugar dentro de casa. E a primeira coisa é parar de se separar. Mulheres se classificar, né? Mulheres que trabalham em casa e mulheres que não trabalham em casa. Tudo a gente forma um grupinho e exclui o resto, como se a nossa escolha fosse a melhor. E a gente trata o ser dona de casa como se fosse um emprego, ou como se fosse esse troféu da mulher virtuosa. Para com isso, gente. A gente tem que parar com isso agora, sabe por quê? Entenda uma coisa de uma vez por todas. Você, mulher, é dona da tua casa. Independente se você trabalha fora ou não. Todas vocês são donas das suas casas, ou deveriam ser. E isso não deveria ser um fardo. E não ter clareza disso faz com que muitas de nós mesmo abandonem a sua casa à própria sorte. Porque trabalha fora. Então, não precisa olhar para dentro de casa. Faz com que muitas de nós se fechem à vida e vejam o cuidado da casa como um fardo, realmente, um fardo pesado para se carregar. A cruz da sua vida é cuidar da sua casa e não a sua missão dada por Deus. E outra coisa, essa visão distorcida também de que a mulher de valor está em casa. Para com isso, gente. Isso também está muito errado. E eu digo mais, essa visão faz com que muitas mulheres que têm que trabalhar fora vivam infelizes nos seus trabalhos. Ou ainda larguem os empregos à revelia do marido na força do braço. Sem ter condições nem emocionais e nem financeiras de fazer isso. E isso acaba gerando mais desordem na dinâmica da família, percebem? Porque vocês vão para casa e começam a brigar com o marido de vocês. Ficam completamente descompensadas, irritadas, sem paciência, sufocadas. Tô falando alguma mentira aqui? Me contem aí. Me contem aqui nos comentários. Você voltou para casa? Foi com a concordância do seu marido? Deu tudo certo por aí? Como que você chegou em casa? Como é que foi essa volta para casa? Porque eu falo para vocês, a gente volta para casa e não sabe o que fazer. E eu falo isso com vocês porque eu fui essa que voltou para casa na força do braço. E deu tudo errado, gente. Deu tudo errado. E eu tenho como missão estar aqui conversando sobre isso com vocês. Porque todas nós somos donas de casa, trabalhando fora ou não. A nossa casa é a nossa grande missão. Gerar vida dentro da nossa casa é a nossa grande missão. A primeira coisa que a gente tem que ordenar é essa visão do que é ser dona de casa. Qual que é o nosso papel como mulher dentro da nossa casa, da nossa família? Isso vale para todas nós mulheres de família, para todas nós. E hoje eu tô falando com você que trabalha fora e que abandonou o cuidado da sua casa à própria sorte. Eu tô falando com você também que tá em casa, mas ainda não deu conta de assumir a própria casa. E eu tô falando com você também que mora com seu esposo, mas só faz reclamar dele, se vitimizar. Nada tá bom. Nada tá bom. E eu falo porque eu sou também essa mulher que tá aqui reconstruída e continua se reconstruindo, limpando o olhar para buscar ser uma mulher segundo o coração de Deus. A gente fala muito sobre isso. Mas agora está na hora de começar a dar passos em direção a isso. E primeira coisa a gente tem que entender qual a vontade de Deus para a mulher que tem uma família. Qual a vontade de Deus para você que está aí na sua casa. E eu falo para vocês, o lugar da mulher é onde Deus quer que ela esteja. Dentro da circunstância da tua família, dentro da sua circunstância. Não existe um modelo a ser seguido de virtude, nesse caso aqui.
Trabalhar fora ou não trabalhar fora. A tua missão, mulher, é ser segundo o coração de Deus, estar onde Ele quer que você esteja. E naquele lugar, daquela forma que a sua vida se apresenta, você gerar vida. É isso que Deus quer da gente. E agora eu quero falar de modo muito especial com você, mulher que está separada e acha que esse acontecimento define a sua vida. Você está aí vivendo um arremedo de vida, presa à mágoa, presa a ressentimento, a raiva, se sentindo diminuída, fracassada, culpada, que a sua família desmoronou. Deixa eu te falar uma coisa. Você é dona da tua casa. Você é dona da tua casa e é chamada a gerar vida dentro da tua casa. Diante da dor da separação, seu coração não precisa se secar. Não precisa. Nós somos chamadas a gerar vida independente da circunstância da nossa vida. Independente. Um coração seco mata uma mulher em vida. Não foi para isso que Deus te fez. Você é filha amada, independente da circunstância da sua vida. Nós somos coração e eu te falo uma coisa, o amor vai te curar. O amor de nosso Senhor vai te curar. Porque no amor não existe espaço para raiva, para mágoa, para rancor e muito menos para culpa. No amor há perdão, há misericórdia, arrependimento e mudança de atitude. Sua atitude e não a do outro. A gente só controla nós mesmas. A separação não define a sua vida. A forma como você vai gerar vida a partir dela, sim. E é por isso que eu tô aqui falando com você. O que você tá gerando dentro da tua casa? Com seus filhos? Você entrou em guerra com seu ex-marido? Se faz de vítima? Fala mal dele para todo mundo, para as crianças? Coloca as crianças no meio da decisão, no meio de problemas que vocês que teriam que resolver. Como que estão as coisas aí na sua casa? Porque a sua resposta a essa pergunta me diz sobre o que você está carregando aí dentro do seu coração. Você tem aí dentro dois potenciais. Lembra de Eva e de Maria? A potência do mal e a potência do bem. A potência de destruir e a potência de construir. A potência de matar ou gerar vida. Qual das duas você está escolhendo gerar? Em qual das duas você está operando? E essa pergunta vale para todos vocês que estão aqui assistindo essa aula hoje de final de ano. Eu quero perguntar para cada uma de vocês. Vocês estão gerando o que dentro da casa de vocês? Vida ou morte? Alegria ou tristeza? Me fale. Eu quero que você, mulher, seja reconstruída. Eu quero que você seja reconstruída para que a sua família seja restaurada. E presta atenção aqui. Presta atenção aqui, fica comigo. Então você pode ser uma mulher restaurada, você pode ter a tua família reconstruída em Cristo, mesmo que o seu ex-marido escolha não fazer parte, materialmente falando disso. Tá tudo bem. E por que eu falo materialmente? Porque a união de almas, ela vai sempre existir. A união de almas é indissolúvel, independente da escolha de vocês dois, da forma como vocês vão viver a vida de vocês. Agora, você precisa escolher se curar. Você precisa escolher perdoar para essa convivência de almas não se tornar insuportável. Porque não existe separação de almas. Então, essa convivência ela tem que ser o mais harmônica possível dentro de você, para você conseguir ter uma vida plena, para você não se secar por dentro. Porque o que Deus uniu, o homem não separa. Escolha viver em harmonia de almas, porque isso está no seu controle. Você tem que perdoar, você tem que ter um olhar misericordioso, você tem que se arrepender e agir no bem. A gente tem as duas potências dentro da gente. Em qual você está escolhendo operar? E presta atenção aqui, gente. Agora é todo mundo comigo. A mulher só é capaz de gerar vida quando ela escolhe ser aberta à vida. O que quer dizer isso? Abertura à vida não quer dizer só ser aberta para receber todos os filhos que Deus quer mandar. Não é só sobre isso. É sobre aceitar a circunstância da sua própria vida. É sobre aceitar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. O mal existe e ele nos toca. A todas nós. Entende uma coisa? Com a permissão de nosso Senhor. Com a permissão de nosso Senhor. Porque ele tem um presente escondido para você nessa dor que você está passando. Sempre tem. Quando a gente vai caminhar no deserto, quando a gente entra no deserto, na verdade, né?
Jesus nos deu caminho, nos deu uma forma de entrar no deserto. E a primeira coisa é não entrar sozinha. Você está passando um momento de deserto aí dentro da tua casa, dentro da tua família, com você mesma. Não entra no deserto sozinha. Jesus entrou com o Espírito Santo. Se Jesus entrou com o Espírito Santo, caramba! Por que você vai entrar sozinha? Não faz sentido. A outra coisa, deserto não é lugar de ficar parada. Não tem condições boas, ótimas para a vida. É um lugar que você tem que sair o mais rápido possível. Não tem água, não tem comida, é um calor escaldante. E vocês escolhem ficar anos no deserto, sozinhas. Bora! É para levantar e andar com o Espírito Santo, não sozinha. Até para você saber o caminho. Ele te guia. Nosso Senhor nos guia e nos sustenta para sair do deserto. Mas a gente tem que dizer sim e começar a caminhar. Deus não quer a nossa perfeição. Ele sabe a matéria de qual somos feitas. Ele sabe o pecado original que está dentro de cada uma. O que Deus quer? Deus quer o nosso coração. Ele quer que a gente se jogue nos braços dele. Ele quer o nosso arrependimento e a nossa mudança de rota. Jesus nos mostrou o caminho. Todo o caminho. O que ele falou? Abandone a si mesmo. Pegue a sua cruz e me siga. Em Deus tudo é simples. A cabeça da gente que começa a concatenar 1 milhão de fórmulas. 1 milhão de formas de ficar parada. É para andar. É para abandonar a reclamação, a murmuração, a vitimização e andar com Deus. Cuidar da tua casa. Todas nós somos donas de casa e somos chamadas de gerar vida primeiro dentro da nossa casa. Primeiro dentro da nossa casa. E isso não pode ser um fardo. Isso é a sua missão, sua missão. Só você pode fazer isso dentro da sua casa. Você já parou para pensar o quão especial é isso? É só você que pode olhar para os seus com amor, com misericórdia e se doar para que eles tenham mais conforto, para que eles tenham mais saúde, para que eles se sintam amados. E isso é grandioso. Isso é grandioso. Isso vai preencher a tua vida. A hora que você chegar na tua casa e ficar em estado de contemplação, olhar para o teu esposo, olhar para o teu filho, olhar para o lar que vocês estão construindo e saber que o que você faz ali dentro, só você pode fazer. Deus nos chamou para gerar vida. Deus nos chamou para sermos a alma da nossa casa. Não tem melhor nem pior, tem a circunstância da sua vida. É aí que Deus te quer. Cuidando da tua casa e gerando vida. Independente das circunstâncias. O julgamento cabe ao nosso Senhor. Da gente, Ele não quer julgamento, Ele não quer culpa. Ele não quer raiva. Ele não quer dedos apontados. Ele quer o nosso arrependimento, Ele quer a nossa entrega, Ele quer o nosso coração. E isso que eu quero que vocês entendam. Porque enquanto você tá aí, ó, perdendo a sua vida com miudeza, falando mal dos outros, a tua casa tá desmoronando. Porque você não olha para onde deve. Só tem tempo de falar dos outros quem não tá olhando para a própria vida. Todas vocês são donas de casa, eu sou dona de casa, você é uma dona de casa. Para de separar e de classificar, sabe? Dona de casa versus dona da própria vida. Casadas versus separadas, né? Com filhos ou sem filhos. Para com isso, gente. Todas nós somos donas de casa, independente da nossa circunstância. A missão é a mesma. Gerar vida no bololô que tá aí a tua casa. Do jeito que ela tá. Você pode suavizar ou piorar enormemente as coisas. Seja aquela que traz luz, seja aquela que suaviza o peso das costas dos outros, seja aquela que dá um sorriso, que traz alegria, que oferta uma comida gostosa, seja aquela que gere vida aonde? Na circunstância da tua vida, dentro da tua casa. É aí que Deus quer que você gere vida. É aí que Deus quer você assumindo aquilo que te cabe
E esse é o papel primeiro da mulher. Deus quer que você ame, que você gere vida. Exatamente aí onde você tá, do jeitinho que você tá, do jeitinho que a sua vida tá, do jeito que o seu marido tá, do jeito que as crianças estão. É aí que ele te quer. E eu pergunto pra vocês, o que cada uma aqui tá devolvendo pro mundo? O que cada uma tá gerando dentro de casa? Vida, alegria, acolhimento, docilidade, perdão, serviço benevolente. Ou então, vê aqui se vocês se reconhecem, ó. Reclamação, impaciência, soberba, vitimização, traição, desonra. Quem aqui fala mal do marido ou do ex-marido? Reclama deles pra mãe, pra vizinha, pra irmã, pra amiga. Para com isso agora, gente. Para com isso agora. A sua casa deve ser um templo sagrado e a intimidade de vocês deve ser preservada. Você deve sim honrar o seu esposo ou o seu ex-esposo, não falando dele, não expondo a intimidade. Você deve sim honrar seu esposo ou seu ex-esposo, aquele que você se comprometeu diante de Deus a amar pelo resto da vida. Lembre-se que esse compromisso ele não foi condicionado à forma do marido te tratar. Você se comprometeu com Deus. Foi na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até o último dia da vida de vocês. Leve mais a sério essa promessa. Porque não foi só diante do teu esposo que você se comprometeu, foi diante de nosso Senhor. E a gente sabe que o matrimônio é um caminho de santificação. É ali que a gente tem que aprender a amar aquela pessoa cheia de defeitos, que está fazendo um monte de escolha errada. Quem acorda primeiro tem que ser aquele que joga a boia para o outro. Quem acorda primeiro tem que ser o ponto de luz, de maturidade dentro de casa. Quem acorda primeiro tem que lembrar de clamar nosso Senhor. Para Ele dar o sustento para a família de vocês, o suporte. Seu compromisso é com Deus. É diante dele que você vai responder. Então, vocês lembram da história de Noé? Quando a gente pensa em Noé, a gente sempre lembra da arca de Noé. Mas tem uma outra passagem da história dele que sempre me chama muita atenção. Noé bebeu um pouco demais e foi encontrado nu pelo seu filho mais novo. O que o filho mais novo fez? Voltou para casa e foi fazer fofoca com os dois mais velhos. E aí? O que os dois mais velhos fizeram? Foram imediatamente cobrir o pai. Eles chegaram até Noé e cobriram a intimidade de Noé sem olhar para Noé. Olha o tamanho do respeito. Olha o tamanho da honra que esses filhos tiveram diante do pai, que estava numa situação de vulnerabilidade. Quem vocês acham que agiu com mais honra? O filho mais novo que não ajudou o pai e foi fazer fofoca? Ou os mais velhos que foram lá e cobriram Noé? Preservaram Noé, cuidaram de Noé? Quem? Mas o que a gente faz? Sai por aí falando mal do marido, sai por aí falando mal do ex-marido, expondo as fraquezas. A gente deixa eles nus diante da comunidade. É isso que a gente faz. E ainda quer ter uma casa feliz, né? Uma casa que prospere, uma família que prospere, exige ser amada, quer ser reconstruída. Não vai, gente. Não vai, sabe por quê? Porque onde tem desonra, tem opróbrio, tem consequência. Lembrem disso. Honra é um princípio na Bíblia. A gente tem que agir com honra. A gente não pode expor a intimidade dos nossos. Não vai prosperar, não vai acessar a paz que excede todo o entendimento. Não vai ser feliz. Não tem como. Você não está construindo a tua casa fundada na rocha. O Papa João Paulo II falava que a família é a igreja doméstica. Quem é a dona da casa? Quem é a responsável por transformar a casa em igreja? Quem é a responsável por transformar 4 paredes num lar? Quem é responsável por transformar um amontoado de pessoas que moram na mesma casa em uma família? É você, dona de casa. Essa é a sua missão. Independente da sua circunstância. Eu quero que vocês gravem isso. Independente da sua circunstância. É nessa circunstância que Deus permitiu que você estivesse para aprender a gerar vida. Então é aí mesmo que você tem que estar. É aí mesmo. É com ou sem filho, é com ou sem trabalho, é separada ou casada. É aí. É aí que você tem que aprender a gerar vida, a cumprir a tua missão como mulher. Porque nós somos o tabernáculo da vida. E eu tô deixando isso bem claro, porque isso é um ponto fundamental na construção de um lar.
e foi quase que completamente esquecido e negligenciado por nós. É claro que, diante da sua circunstância, vão ter algumas diferenças ali na dinâmica desse funcionamento dessa casa. Mas todas nós temos que ter bem clara essa missão. Essa missão que é transformar a nossa casa num lar. E por que eu tô falando isso? Porque justamente essa missão está sendo completamente negligenciada por nós. E mesmo aquelas que estão batendo cabeça dentro de casa, buscando cumprir a missão, não têm boas referências, não sabem como fazer. Isso é muito sério. Porque a gente está falando aqui das nossas famílias. E eu falo aqui com vocês que existe um ponto específico que tem que ser retomado com urgência para a gente ter um princípio de reconstrução das nossas casas. Sabe o que que é? É justamente a reunião da família em torno da mesa, as refeições. Esse não pode ser simplesmente um evento que acontece em ocasiões especiais, como vai acontecer daqui a 2 dias, na noite de Natal. A família se constrói à mesa. A mesa não é só lugar de fazer refeição. Isso é muito sério, eu preciso de vocês aqui comigo. Eu vou falar sobre 2 estudos bastante impactantes sobre esse assunto. O primeiro deles foi um estudo que aconteceu, os 2 foram nos Estados Unidos, né? Um foi na Universidade de Harvard, que detectou que crianças e adolescentes que comem regularmente em família costumam consumir mais frutas e vegetais, têm índices menores de obesidade e menor propensão a serem obesos quando adultos. E também tem menor chance de desenvolver transtorno alimentar, além de ingerirem menos calorias do que se estivessem ou comendo fora ou não comendo à mesa. Além disso, olha como isso é sério, gente. Esse estudo observou o seguinte, que essas crianças, elas também tinham benefícios acadêmicos e emocionais. Então, eram crianças que tinham a autoestima mais alta, tinham menores taxas de uso de drogas, de gravidez na adolescência, de depressão, mais resiliência diante da vida, um vocabulário mais amplo, maior capacidade de leitura e ainda tinham maiores notas na escola. Então, gente, não é qualquer coisa do que a gente está falando aqui. Outro estudo americano, então, da Universidade de Colômbia, comparou os adolescentes que faziam refeições familiares mais frequentes, então de 5 a 7 vezes por semana, com aqueles que faziam menos de 3 refeições por semana em família. E eles viram que quanto menos tempo à mesa em família, maior a chance de experimentarem drogas. Então, quem comia 3 vezes ou menos tinha o dobro de chance de experimentar a droga. Agora, é surreal que as pessoas precisem estudar o óbvio, que os nossos olhos não estão conseguindo enxergar dentro da nossa casa. Por que isso acontece? Por que quando a família não come junta, as crianças e os adolescentes se perdem? Vamos pensar sobre isso. Um amontoado de pessoas vivendo em casa que não convive, que não se conhece, que não se ama. Eu ouso dizer que não se ama. Sabe por quê? É difícil ouvir isso, mas presta atenção aqui comigo. O amor é uma coisa que é construída. A gente só ama quem a gente conhece e a gente só conhece quem a gente convive. Se em casa cada um pega o teu prato, vai pro quarto, vai pra frente da televisão, vai pra frente da tela do celular pra comer, e vocês não convivem, sai de manhã pra trabalhar, volta à noite, não senta em família pra comer, a criança fica na escola o dia inteiro, chega em casa à noite, vai direto pro quarto pra ficar no celular. Que horas que essa família tá se conhecendo, tá convivendo pra se amar? Percebem? A família é a igreja doméstica, então a gente tem que congregar para que Cristo esteja presente dentro do nosso lar e dentro dos nossos corações, não só na noite de Natal, não só em dia de festa. Então existem 2 lugares sagrados em casa, 2 lugares que devem ser prioridade dentro da nossa casa, porque eles têm caráter unitivo. O primeiro deles é o leito conjugal e o segundo é a mesa das refeições. É ali que a família vai entrar em comunhão. Quando a gente lê Hebreus capítulo 10, versículo 25, tá escrito assim, ó: não abandonemos a nossa assembleia. Qual é a nossa primeira assembleia mais importante? É a nossa família. Mateus capítulo 18, versículo 20, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Qual lugar em que 2 ou 3 deveriam estar reunidos diariamente para congregar e para dar graças? À mesa.
A mesa é o lugar de comunhão da família. Nas refeições em família é onde a Santa Ceia deveria acontecer todos os dias. Graças, comunhão, partilha, olho no olho. A gente mal se olha dentro de casa. Olhem aqui, né? Vocês gostam tanto de ciência, a prova científica do estrago que faz uma família não comer junta. Uma família não se sentar à mesa como rotina. Percebam aqui a gravidade do que vocês colocam em risco quando abrem mão desse momento. Parem de supervalorizar o cansaço de vocês. Deus nos sustenta. Vocês já ouviram falar de uma mãe que não conseguiu dar conta do filho doente ou do filho especial por causa de cansaço? Claro que não, gente. Eu nunca. Porque a mãe dá conta. Vocês já pararam para pensar nisso? Por que uma mãe dá conta? Porque a força que ela tem é sobrenatural. Ultrapassa o natural. A força no sobrenatural ela não se esgota. Porque onde falta a nossa força, vem a de nosso Senhor. A força sobrenatural ultrapassa a nossa compreensão aqui no nível da matéria. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Está em Mateus capítulo 11, versículo 28. Percebem? Tudo posso naquele que me fortalece. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13. O apóstolo Paulo que falou, não fui eu não, tá? Tudo posso naquele que me fortalece, tudo podemos. Cansou? Descansa, mas não para. Então, no colo do nosso Senhor, de joelhos no chão, em oração. Não é para desistir, não é para parar. Donas de casa não desistem. Donas das suas próprias casas, dos seus lares, não desistem dos seus. Quando uma dona de casa abandona a própria casa, a família inteira perde. A família inteira perde conversas em volta da mesa, momentos de abertura de alma, de convivência. Seus filhos são privados de conhecer as histórias das famílias. Quantas partilhas a gente não faz à mesa? Vocês não criam tradições, não criam memórias em torno da cozinha. Vocês perdem uma grande oportunidade de educar as crianças nas virtudes. Porque se tem uma coisa que a gente faz o dia inteiro é comer. Então a cozinha, ela é um grande laboratório de virtudes. É uma grande escola de virtudes. E só esse tema já dá uma outra aula para a gente conversar. Então, não abram mão. Não abram mão, sabe? Vocês acabam abrindo mão de entrar em comunhão com os seus. Aquele olho no olho. Perdem esse momento de criar laços. Tão especial. Perdem o momento de ação de graças, de vocês estarem ali em volta da mesa, lembrando de Deus, falando sobre Ele, agradecendo. Não só o alimento, mas a partilha do alimento. Estar aqui, vivo, tendo a oportunidade de crescer, um dando suporte para o outro, até a gente chegar junto no céu. A gente tem que lembrar disso todo dia, todo dia. A gente tem que parar para entender que esse momento da refeição, ele é sagrado, é um momento de pausa, é um momento em que parece que o tempo vai parar ali em torno da mesa. Um olhando para o outro, partilhando histórias, partilhando alimento, partilhando a atenção, entregando o olhar. Eu não sei como que são as refeições aí na tua casa, mas eu sei o que acontece dentro do consultório. Eu sei das minhas alunas, eu sei de vocês que estão comigo no Instagram, que dividem a história de vocês comigo por direct, e o panorama é triste. E é por isso que eu tô aqui hoje conversando sobre isso com vocês. Porque eu quero mulheres reconstruídas, para que lares sejam refeitos, para que você entenda que dentro da tua casa existe uma coisa ali sagrada que só você pode fazer, que é transformar 4 paredes num lar. Essa missão é sua. Essa missão é sua. No começo, eu sei que é difícil. Qualquer mudança na dinâmica da estrutura da família vai ser difícil, porque a gente encontra o quê? Resistência. Resistência do marido, resistência das crianças. Tá tudo bem, é normal. Não se alardeiem com a resistência, não esperem recompensas imediatas por um trabalho de amor, tá? Não briga com o marido. Não briga com o marido por conta disso. Espera o melhor momento para falar. Peça a Nosso Senhor que toque o coração dele. E vai fazendo sua parte, vai tocando o barquinho. Faz a parte que te cabe, que é o quê? Fazer uma comida que ele goste, colocar sempre o lugar dele à mesa. E senta você com as crianças. Senta você com as crianças para dar graças e para partilhar o alimento.
Leva a comida dele onde ele quer e mantém essa rotina. Por quanto tempo? O tempo que for necessário. Se pode ser que dure uma vida inteira, não tem problema. Lembra que a gente tem que estar aberta à vida? A gente tem que estar aberta para receber também o arrependimento do outro. Também a tomada de consciência do outro. Sem julgamento. Lembra que o julgamento é de Deus? Cada um tem o seu momento. Mas deixa sempre o lugar dele preparado para recebê-lo. Não briga com ele. Lembra que aqui, esse momento que você está construindo na tua casa, é um momento para que vocês se unam. Não é para ser um momento que vai gerar mais briga e mais distanciamento entre vocês. Porque aí não vai estar valendo a pena. A relação mais importante dentro da família é sua com seu esposo. Nunca se esqueçam disso. Se vocês se amam, se vocês estão em comunhão, as coisas em casa vão caminhar bem, as crianças vão ficar bem. O que você tem que proporcionar para a tua família é que esse momento seja agradável. Então eu vou passar aqui para vocês algumas orientações de como tornar esse momento mais agradável. A primeira coisa é o seguinte, ó. Estabeleça os combinados com as crianças antes do horário das refeições. Já diga a elas como que vai ser a dinâmica. Dentro dos valores de vocês, seu e do seu esposo, já digam para as crianças quais vão ser as regras na hora de comer. As regras de comportamento mesmo. Como que vai se sentar, como que vai funcionar a rotina da refeição, qual o papel de cada um ali. Então, qual a função de cada um? Um vai tirar a mesa, outro vai lavar o prato, quem vai colocar a mesa? As crianças vão ajudar no preparo dessa refeição. Tudo tem que estar combinado e alinhado antes. Tem que comer verdura, não tem que comer verdura? O que tem que pôr no prato? Tudo já tem que estar combinado para evitar problema, inclusive a consequência se não fizer. Porque aí as coisas correm de maneira mais suave. Outra coisa importante, não discutir, nem trazer à tona assuntos delicados, como que briga de família, problema financeiro, desobediência das crianças, nota das crianças, não é lugar disso. Esperar até que todos estejam à mesa para iniciar a refeição. Fazer ação de graças, abençoar o alimento antes de vocês comerem esse alimento. Não comer vendo TV ou com aparelho celular na mão. Não atender telefone nem responder mensagem. Arrumar a mesa das refeições para receber os seus. Por que não? Colocar um jogo americano bonito, colocar uma louça arrumadinha sem estar trincada, colocar os joguinhos combinando. A mesa tem que estar agradável. Eles têm que entender que você se preparou para recebê-los. E isso torna esse momento especial. Da mesma forma, na hora de preparar o alimento. Se você prepara o alimento mal-humorada, reclamando, insatisfeita de estar ali, toda essa energia, ela vai ser captada pela sua família. E aí não tem como, a hora de vocês sentarem à mesa não vai ser um momento agradável. Então você tem que buscar preparar o alimento colocando o teu amor, se derramando em serviço e alegria naquele momento. Entrega o seu sacrifício a Nosso Senhor, naqueles dias que você estiver mais cansada. A mulher deve gerar vida, inclusive no preparo das refeições, então nunca se esqueça disso, porque essa é a nossa missão primeira. A gente está perdendo essa essência, a gente está vendo esse tipo de cuidado como um fardo, como um peso, e isso desordena a gente completamente, porque é como se aquilo que é a nossa missão primeira não tivesse valor, percebe? Isso precisa ser resgatado nessas pequenas coisas, para que a gente veja valor no que a gente está construindo dentro de casa, na hora de preparar uma refeição, na hora de comer em família. E cozinhar é um símbolo da essência feminina. Presta atenção comigo aqui, olha só. Cuidar, acolher, harmonizar, humanizar, embelezar, transformar, esperar, entregar, tudo isso tem a ver com a nossa essência e tem a ver com a cozinha também. É ali que mora a nossa força feminina. A cozinha, ela pode sim te ajudar a fazer essa reconexão com o seu feminino, pode ser um princípio de caminho. Uma das minhas alunas, na live que a gente fez há umas semanas atrás, há alguns dias, ela falou sobre o impacto do programa Cuide-se dentro da casa dela, para ela mudar esse olhar que ela tinha com relação à alimentação. Então, preparar a comida com amor, sentar à mesa, antes eles comiam em balcão. Esse olhar e esse cuidado, eles são femininos. É o que transforma a casa num lar. São essas pequenas, grandes coisas que trazem humanidade para as relações. Pensem comigo sobre o gestar, né? É uma ação essencialmente feminina.
Então, através da compreensão do gestar e do parir, a gente consegue identificar o nosso lugar no mundo. Primeiro, para que haja gestação, a mulher recebe uma matéria bruta do homem, que é o próprio espermatozoide, né? E dentro do nosso ventre, então, essa matéria bruta que a gente recebe, ela vai ser transformada em vida. Só que essa vida, ela ainda precisa crescer, ela ainda precisa se desenvolver. A gente acolhe no ventre, a gente nutre, a gente doa o nosso tempo, a gente doa o nosso corpo, a gente espera 9 meses, pacientemente, até que essa vida frutifique, até que ela esteja pronta para vir a esse mundo. De maneira muito simplificada é isso, de maneira muito simplificada, daria pra gente ficar falando a aula inteira aqui sobre isso também. Mas agora vamos voltar para a cozinha, vamos pensar sobre o cozinhar. Não é o quê? Pegar vários ingredientes brutos, aonde você, mulher, pega, prepara, pica, mistura, doa o seu trabalho, doa o seu tempo, espera o tempo de cocção. Não é assim que a gente faz na cozinha? Percebem a similaridade entre uma coisa e outra? Até que nasça algo novo e dê vida. A quem? Aos nossos. Então nasce um alimento novo que gera vida quando a gente consome ele. Então, uma refeição com comida de verdade, ela vai ser fonte de vida para a família de vocês, daqueles que você ama. Não só na construção das relações, igual a gente está falando agora, mas na própria constituição do corpo daqueles que a gente ama e do nosso próprio corpo. O nosso corpo ele é formado pelos nutrientes que estão nos alimentos. E a gente tem que lembrar também de gerar vida através daquilo que a gente come. Perguntem sempre, ó, esse alimento que eu estou comendo e oferecendo para os meus gera vida? Nutre? Porque esse olhar faz toda a diferença. E nós, mães, temos uma responsabilidade dobrada quando a gente fala dos filhos. Almas e corpos, não se esqueçam que Deus nos confiou o cuidado. Então percebam que as crianças, elas não têm ainda a vontade bem firmada para falar não para aquilo que é gostoso, por algo maior, por um bem maior. Os pais são a força auxiliar para essas crianças. Nós somos os condutores. Uma criança obesa que vive no celular, que dorme tarde, que fica agitada, irritada, lenta, não consegue se concentrar, a responsabilidade é de quem? Dela? Para pensar. Ela vai crescer com uma probabilidade muito maior de ser obesa na vida adulta. De quem que é essa responsabilidade? É nossa. Até uma certa idade é nossa, dos pais. Então não tenham pena de oferecer aquilo que é melhor para o filho de vocês. Comida de verdade à mesa todos os dias, prato colorido, comer verdura sim, legumes sim. Pelo menos uma verdura e um legume por refeição. Fruta de sobremesa, é isso. E eu vou falar com vocês uma coisa, nos dias de hoje, isso é uma grande prova de amor. Porque amor são atos e deixar a criança à mercê de pacotinho colorido artificialmente e fast food é um crime. Por princípio, Deus fez o alimento para nos nutrir. Sentir prazer é a consequência de você comer. Quando a gente inverte o princípio e a gente começa a comer para ter prazer ou para não ter trabalho, vai vir desordem, não tem jeito. Imagina que o corpo é um carro e a sua alma é o motorista desse carro. Agora imagina o motorista tentando dirigir um carro capenga com combustível adulterado, sem revisão. Vai dar certo? Vai chegar onde precisa? Na velocidade que deveria? Claro que não, né, gente? Pode até chegar, mas vai ser com esforço, vai demorar muito mais tempo. Então a gente não pode esquecer isso. O corpo, ele é o veículo da alma neste mundo e ele deve ser cuidado. Muitas de vocês estão aí sem libido, sem paciência com as crianças, sem energia para passar o dia, com insônia. Ou seja, estão aí sobrevivendo e não vivendo. Então, primeira coisa, consertar o carro. Tem que consertar o carro, tem que colocar o corpo para funcionar de maneira ótima. Até mesmo para que vocês tenham consciência de vocês mesmas. Para que vocês entendam o que é um movimento da alma e o que é um corpo que não está funcionando direito. Porque quando o corpo não está respondendo, não está funcionando direito, essas coisas acabam se confundindo. Quando a gente fala aqui de restauração de famílias, a primeira que tem que se restaurar é você, mulher. Você é a primeira que tem que se cuidar. A gente só consegue dar aquilo que a gente tem. Então você tem que se ordenar, você tem que se curar, você tem que perdoar, você tem que restaurar o teu corpo. Você tem que aprender a doar de si, a amar, gerar vida. Primeiro é você. Para você conseguir dar para os seus. É um processo e tem que aceitar e amar o processo. Isso não vai acontecer de uma hora para outra.
Mas tirar esses véus e enxergar que você é dona da tua casa, que a sua missão é gerar vida dentro da tua casa, isso precisa ser feito. Para que depois a gente vá limpando e vá trabalhando e vá aprendendo como fazer isso. Junto com o nosso Senhor. Porque Ele nos dá a força, Ele limpa os nossos olhos, Ele nos direciona. Tudo que Deus mais quer é ver a tua família restaurada, é ver você inteira cuidando da tua casa. Como começar então a resgatar esse ordenamento, essa essência feminina do lugar que a gente está, né? Entendendo que é um processo ativo de se cuidar. É uma transformação de olhar para você, para dentro da tua casa e para os seus. Ser dona de casa pode ser um grande fardo ou pode ser a razão do teu viver. Tudo depende da forma como você está olhando. Então se pergunta aí, se não eu, que amo essas pessoas que estão aqui dentro da minha casa comigo, que amo a minha família, se não eu a fazer por eles, quem vai fazer? Quem vai fazer? E eu falo para vocês, ninguém. Porque você é única para os seus. Você é única. É insubstituível dentro da tua casa. Só você pode ser a dona da tua casa. Guarda isso dentro do teu coração. Só você pode ser a dona da tua casa. Eu espero ter conseguido sensibilizar vocês aqui que ser dona de casa é a missão da tua vida. Que você é única para os seus, que você é insubstituível dentro da tua casa. Que o trabalho que você faz, só você pode fazer, da forma como você vai fazer. E que você é a pessoa ideal para estar aí com os seus, porque Deus não erra. Você é suficiente para a tua família. Você só precisa agora se reconstruir, perdoar, se curar, transbordar amor, para que você consiga sim gerar vida dentro da tua casa, independente da circunstância que vocês estão vivendo, para que você entenda que vale a pena sim fazer uma comida nutritiva para os seus, independente do trabalho que dá. Que todo esforço para que você reúna a tua família em torno da mesa vai valer a pena. O seu lugar dentro da tua casa é único. Mulher, esposa, mãe, dona de casa. Que a ceia de Natal esse ano seja uma abertura da mesa da casa de vocês para muitos encontros diários de ação de graças e partilha. Que vocês consigam se realizar plenamente, sendo donas das suas casas. E que cuidar dos seus deixe de ser um fardo para virar um ato de amor que só você pode fazer. E para finalizar, que vocês se perguntem, naqueles dias de cansaço principalmente, de falta de paciência, para, respira e se pergunta, se não eu, quem? Um beijo grande, que nosso Senhor seja presença dentro da casa de vocês, através do teu amor, dona de casa.